TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha a nossa programação na tarde desta quarta-feira. Nós falamos ao vivo do Teatro Bento Quirino para dar início à 17ª audiência pública para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022 aqui do município de Campinas, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Essa audiência pública será presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense e você acompanha tudo na íntegra pelas nossas redes sociais e também pelos nossos canais oficiais. Boa tarde a todos, boa tarde público que nos acompanha pela TV Câmara e que acompanha pessoalmente também. Estamos dando início nessa tarde a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas. Convido a população e os vereadores para participar de audiência pública da comissão a se realizar hoje, dia 25 de maio de 2022, quarta-feira, às 14 horas, aqui no Teatro Bento Quirino, localizado à Rua Lusitana, 1505/1555, centro de Campinas, para a demonstração e avaliação do Poder Executivo das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, do município de Campinas. Tal audiência que será realizada em cumprimento ao artigo 4 do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da Viva Fibra, com retransmissão simultânea às fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook e no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal TV Câmara Campinas no YouTube. Esclareça a população que poderá participar dessa audiência presencialmente e também através do link disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br. Campinas, 16 de maio de 2022. Eu gostaria de agradecer a todos e agradecer aqui a presença do nosso secretário Aurílio Sérgio Costa Caiado, secretário de Finanças de Campinas, que vai apresentar os números para a população, e também do diretor João Carlos Ribeiro da Silva, diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Então, passo nos momentos a palavra ao nosso presidente Aurílio Sérgio Caiado. Por gentileza, secretário. Boa tarde, presidente, vereador Juscelino da Barbarense. Boa tarde, senhor João Carlos, diretor do Departamento de Contabilidade da Secretaria de Finanças. Boa tarde ao público em geral, a todos que nos assistem. Para mim, como secretário de Finanças, em nome do prefeito Dário Saad, aqui representando, é sempre um prazer estar nessa Casa de Leis e prestar contas do que a administração pública realizou nesse quadrimestre. Nós estamos aqui em cumprimento a uma lei federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas acho que é obrigação de todo agente público prestar as contas de tudo que é feito com a máxima transparência e a máxima responsabilidade. Nós estamos aqui para isso, e para isso temos uma apresentação que vai ser iniciada agora, e eu vou passar a palavra ao diretor de contabilidade, João Carlos, que vai fazer essa apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, ao vereador Juscelino, que comanda a sessão aqui, a mesa, ao nosso secretário de Finanças, Aurílio Caiado. E dando, então, andamento à nossa audiência pública, como de costume a gente começa sempre a falar pelas receitas realizadas no quadrimestre. A primeira tabela aqui são a receita consolidada do município, comparada com o igual período de 2021, onde as receitas realizadas, total, 2.856.300.000 no primeiro quadrimestre de 2022, um crescimento real de 1,1% quando comparado com o igual período de 2021.
Destacamos aqui as receitas correntes, com uma realização de 2.613.600.000, contra 2.292.900.000 em 2021, apresentando aí uma variação real de 1,7%. As receitas intra-orçamentárias apresentaram uma queda real de 9,7%, foram arrecadados 216 milhões contra 214 em 2021. As receitas de capital apresentaram um crescimento de 75,3% também de crescimento real, foram realizados 25,9 milhões contra 13,2 milhões em 2021. Como nota, a fonte desse relatório vem da execução orçamentária e o IPCA utilizado aqui no quadrimestre de 12,13% acumulado. As receitas correntes aqui a gente faz uma abertura maior, onde ela teve um crescimento real de 1,7%, onde a gente destaca aqui os impostos e taxas que são arrecadados diretamente pelo município, com um crescimento de 2,9%, tendo realizado 1.467.700.000 contra 1.271.700.000 em 2021. Destacamos aqui o IPTU com uma arrecadação de 666.300.000 contra 547.100.000 no primeiro quadrimestre do ano passado, representando aí um crescimento real de 8,6%. O ISSQN, a arrecadação foi de 498,6 milhões, apresentou também um crescimento de 2,5%. O ITBI teve queda de 26,4%, arrecadou 67.200.000 contra 81.400.000 no ano passado. O imposto de renda retido na fonte, a arrecadação foi de 98.300.000 contra 89.900.000, uma variação negativa também do real, né, de menos 2,5%. As taxas tiveram uma arrecadação de 137.300.000 contra 119.400.000 no primeiro quadrimestre de 2021, representando aí um crescimento de 2,6%. Dos demais a gente vai destacar na próxima tabela. Aqui está. Então, as transferências correntes, elas apresentaram uma queda real de menos 5%, foram repassados 903.400.000 contra 848 milhões em 2021. As transferências da União teve queda real de 9%, foram repassados 187 milhões contra 183 no ano anterior. E as transferências do Estado também tiveram uma queda real de menos 3,8%, foram repassados 566 milhões contra 524.700.000. As receitas do Fundeb também apresentaram queda de menos 4,4%, uma arrecadação de 147,7 milhões contra 137,9 milhões. Aqui as receitas de capital, onde destacamos aqui operações de créditos, foram captados 19 milhões esse quadrimestre contra 11,3 milhões no quadrimestre do ano passado, representando aí um acréscimo de 49,5%. A amortização de empréstimos permanece na mesma, em torno de 600 mil. E as transferências de capital, o município recebeu no primeiro quadrimestre 6 milhões e 300 contra 1 milhão e 300 em 2021. Um acréscimo real de 335%. Essa tabela a gente faz um comparativo com a lei orçamentária aprovada aqui no ano passado. Então, a lei orçamentária estima uma receita de 7.131.600.000, foram arrecadados 2.856.300.000 no quadrimestre, o que representa 40,1% do orçamento aprovado. As receitas correntes realizou 41,4%, as receitas de capital também 41,3%. As despesas, aqui a gente destaca a despesa orçada, empenhada, liquidada e paga. Então, despesas correntes, o orçamento atual é de 6.573.300.000, foram empenhados 4.171.200.000, que representa 63,5% do orçamento. Do total empenhado foram liquidados 46%, que representam 1.919.300.000, e foram pagos 92,6% da despesa liquidada, o que representa 1.776.400.000. Despesas de capital foram realizados até aqui 291.800.000, que é 72% do orçamento aprovado. Desse total, 70.600.000 foram liquidados, representando 24% da despesa empenhada,
E da despesa liquidada, 64 milhões e 500 foram pagos, representando em 91,3% do total liquidado. Os investimentos foram de 155 milhões e 300 empenhados até aqui, quase 60% aí do orçamento, que é de 260 milhões para o ano. E as inversões financeiras foram realizadas 9 milhões e 800 empenhado, né? 46,8%, e a amortização da dívida de 126,7 milhões. Já o valor empenhado já superou o valor orçamentário, tendo sido acrescido aí por decreto de suplementações orçamentárias. Então, no total, a despesa total aprovada de 7 bilhões e 131 milhões, realizou de empenho 4 bilhões e 463 milhões, 62,6%. Desse total, liquidou 1 bilhão 990, que representa 44,6% da despesa empenhada, e pagou 92,5%, que representa 1 bilhão 440 milhões e 900 mil. Essa outra tabela a gente faz um comparativo também com o primeiro quadrimestre de 2021, comparando o 22. Despesas correntes, destacamos aqui o pessoal, despesa com pessoal, 926 milhões e 500 mil, contra 868 milhões, que dá uma queda real de 4,9% no primeiro quadrimestre. Juros e encargos da dívida foram empenhados, liquidados até aqui 23,5 milhões, contra 34 no primeiro período do ano passado, teve uma queda de 39,5% real. E outras despesas correntes, 969,4 milhões contra 854 milhões e 200, tem um acréscimo real aí no quadrimestre de 1,2%. As despesas de capital foram realizadas 70,6 milhões nesse quadrimestre, contra 77,8 no ano passado, o que dá um decréscimo aí de 19%. Então, no geral, a despesa desse ano, no primeiro quadrimestre, 1 bilhão 990 contra 1 bilhão 835 realizado no quadrimestre de 2021, o que dá uma variação real negativa de menos 3,3%. E a despesa e a receita com 2 bilhões e 856 milhões e 300 de realização contra 2 bilhões e 520, um acréscimo real de 1,1% no quadrimestre. Aqui é um comparativo do orçamento com os créditos que já foram adicionados via decreto, os suplementares. Então, o orçamento começou com 7 bilhões e 131 milhões e 600. A dotação atual já chegou em 7 bilhões e 440 milhões e 700 mil. Foram empenhados 60% dessa dotação, 4 bilhões e 463 mil. Liquidados 1 bilhão 990, que é 44,6%. E pago 92,5%, que representa 1 bilhão 840 milhões e 900 mil. Aqui um quadro dos nossos restos a pagar. O município encerrou em dezembro com 459 milhões. Considerando aí todas as autarquias e a Câmara Municipal, foram pagos já no primeiro quadrimestre 387 milhões e 600, cancelados 41 milhões e 500, ainda tem um saldo a pagar aí de 30 milhões. Aqui a gente já se encaminha para o final da apresentação, são os resultados fiscais obtidos no quadrimestre. Então, o primeiro é o orçamentário. Então, houve um superávit orçamentário de 866 milhões e 300 nesse quadrimestre, uma despesa total de 1 bilhão 990, quanto uma arrecadação de 2 bilhões 856 milhões e 300. Aqui o resultado primário, a meta no LDO é de menos 241 milhões, o obtido foi de 586 milhões, tendo as receitas fiscais líquidas de 2 bilhões 537 milhões e 800, contra uma despesa fiscal de 1 bilhão 588 milhões e 800 mil, resultando aí um resultado primário de 586 milhões. Aqui o limite de gastos com pessoal no quadrimestre, então fechado em 30 de abril, de despesa total líquida já de 1 bilhão 952 milhões, que representa aí 31,45% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é de 6 bilhões 208 milhões apurado nesse quadrimestre. Aqui os limites de gasto com educação, despesa empenhada, na educação foi de 607 milhões 416 mil 463, representando 29,59% das receitas base de cálculo dos impostos. As despesas aplicadas na saúde foram de 390 milhões 86 mil 191, representando aí 19% das receitas de impostos.
As receitas de impostos, que é base de cálculo para o cálculo da educação e da saúde, foram de 2.052.633.693. Aqui o limite da dívida pública. No quadrimestre, a nossa dívida fechou, a dívida consolidada, 2.240.000.000 contra 2.150.000.000 no quadrimestre de 2021. Só que a dívida consolidada líquida, que se desconta aí o resto a pagar e o ativo disponível, então ela fechou em 813.700.000 nesse quadrimestre, que representa uma redução em relação ao quadrimestre do ano passado de 445 milhões. E estamos com uma situação tranquila em relação ao limite imposto aí pelo Senado Federal, que é de 120% esse limite, e nós estamos com 13,1%. Bom, muito obrigado. Esses são os dados do quadrimestres, e a gente fica à disposição para esclarecer dúvidas que surgirem. Obrigado, João Carlos, pelo esclarecimento. E importante dizer a todos que estamos nessa audiência aqui, estamos abertos para perguntas, dúvidas que queiram tirar. Está aqui o nosso secretário de Finanças, que se encontra nesse momento, e o nosso diretor João Carlos, estão aqui para responder a pergunta. Se é que há alguma pergunta de alguém, estamos aqui à disposição. Mas também dizer que o nosso presidente, o secretário, não tem pergunta. Se não há pergunta de nenhum ouvinte, nem de vereador, não havendo nenhuma pergunta, então declaro encerrada essa audiência pública. Agradecer aqui a presença do secretário, como sempre, aí disposto a nos dar os esclarecimentos necessários à população. Dizer que parabenizar a equipe do secretário de Finanças pelo trabalho que tem feito. Estamos tudo dentro das normalidades exigidas pelo governo, né? Embora a gente atravessamos aí um período dificílimo aí de pandemia e muita despesa com de saúde e tudo, e nós aí, mesmo assim, Campinas está de parabéns, senhor secretário, pelo trabalho que vem sendo feito. Agradecer aqui também ao nosso diretor, João Carlos, aí pelo esclarecimento à população. Eu passo agora a palavra ao secretário para os seus encerramentos. Eu só tenho que agradecer, presidente, pelas palavras elogiosas e dizer que realmente a prefeitura está rigorosamente em dia com todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e com as novas exigências da Constituição Federal, que o ano passado foi criado um novo artigo na Constituição Federal, que é o artigo 167A, que exige também novas posturas de controle de despesa em relação à receita, e nós estamos absolutamente no limite de todas as exigências, gastando mais na educação do que o necessário até o momento, gastando mais na saúde do que o necessário, o exigível, né, pela legislação municipal, que é 17% até o momento, e a gente espera que consiga chegar até o final do ano com uma arrecadação adequada e com os gastos que atendam os objetivos e aos anseios da população. Muito obrigado. Obrigado, secretário Aurílio. Gostaria de passar agora a palavra ao nosso diretor João Carlos para suas considerações finais. Obrigado, presidente. Sempre uma honra estar aqui fazendo essa apresentação e prestando conta aí das finanças do município. E a gente agradece aí a sua colaboração e os elogios. Obrigado a todos. Estamos sempre aqui para informar a população, né, como é nosso dever e obrigação. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, secretário, obrigado, diretor. Tenham todos uma ótima tarde. Declaro encerrada a sessão. Declaro essa audiência pública de 25 de maio de 2022. Boa tarde.
Essa 17ª audiência pública de 2022 da Câmara de Campinas foi coordenada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, da qual o vereador Juscelino da Barbarense, que estava aqui comandando essa audiência, é presidente. Ele está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa atividade. Vereador, primeiramente, uma boa tarde. Essas audiências são importantes porque elas apresentam receitas, dívidas, despesas que são parte do município. Qual que é a importância disso para a transparência de um município? Boa tarde a todos. A importância, a gente sabe que tem a ideia de ter uma noção da importância dessa audiência, né? Ela é necessária, está dentro da lei, e a nossa função para fazer essa audiência, esclarecer a população. E a gente fica feliz em ver um resultado que, apesar de todos os problemas que estão passando na economia, no país, no município, os resultados estão dentro daquilo que a lei de responsabilidade exige. Que parabenizar o nosso secretário pela competência da equipe do secretariado, que está sempre com os números em dias. Então, acho que prova disso é que não tivemos nem muito questionamento. Aliás, não tivemos questionamento, né, da população. Isso quer dizer que eles estão no caminho certo, e parabenizar o prefeito e a equipe dele, porque isso é resultado de pessoas sérias que estão na administração. Obrigada, vereador, pela sua participação. Até daqui a pouco na 4ª reunião ordinária. Se Deus quiser, até mais tarde, até às 18. Obrigada. Esse é o convite que nós deixamos aí para o pessoal de casa. A partir das 6 horas da tarde, nós estaremos aqui ao vivo mais uma vez no Teatro Bento Quirino para dar início à 4ª reunião ordinária de 2022 da Câmara de Campinas. Serão 7 itens na pauta da noite e você vai acompanhar detalhe por detalhe comigo aqui no teatro. Até mais tarde. TV Câmara, Campinas.